Estudo 38, sobre a lei de Deus agora, né? Bora lá. Queridos, Deus não promulgou a lei porque ele era autoritário. Mas por conta da nossa incapacidade de legislar justamente. É porque há pessoas que falam, né, liberdade de escolha, então eu sou livre, posso fazer o que quiser e tudo mais. Isso é um falso conceito sobre liberdade. Toda liberdade, ela tem limite. Toda liberdade. Toda verdadeira liberdade no contexto bíblico. Liberdade que não tem limitação não é liberdade, é libertinagem. É como se eu dissesse assim para vocês. O peixe, se ele quiser pular fora do rio, ele consegue? É possível um peixe pular fora do rio? O que vocês acham? Sim ou não? Óbvio. Tem uns pesqueiros aí Sim, que os camaradas para pescar, ele só entra no pesqueiro e o peixe pula para fora, ele pega os peixes que ele necessita e joga os outros para a água de novo. Os peixes pulam para fora. Agora pergunto, o peixe, com a liberdade dele de pular para fora da água, vai sobreviver fora da água? Não. Da mesma forma, nós temos liberdade para quebrarmos a lei de Deus. O problema é que vai acontecer a mesma coisa que o peixe. O salário do pecado será a morte, né? Então a liberdade, ela tem limites e a gente precisa compreender esse aspecto. Isso em todo lugar. Todo lugar, lei tem limite. E Deus promulga a lei exatamente porque nós não podemos promulgar. Nós somos pessoas bastante complicadas. Bastante complicadas. Aí na tela, tem diversos segmentos religiosos. Satanismo, hinduísmo, candomblé, umbanda, pentecostal, adventista, aborígenes. Eu até tirei dessa imagem aí 2 imagens. Eu colocava ainda o movimento feminista e o movimento LGBT, um camarada introduzindo o crucifixo aí no ânus aí, né? Para mostrar que enquanto o católico, né, ele acredita que a cruz é algo santo, consagrado, o movimento LGBT, né, que hoje já colocou LGBTQIA+, né, eles colocaram o crucifixo que para um é santo, para o outro tá nem aí. Então, o ser humano não dá para legislar. Dá uma olhada como nossas mentes são diferentes, né? E eu tirei exatamente porque deu rolo, um monte de gente, ei, papapá, aquele negócio é homofóbico e tal. Então, nós temos mentes muito diferentes. De modo que, se nós fôssemos legislar, existiriam tantas leis quanto seres humanos existem. Cada um faria uma lei à parte. Não gosto disso, não gosto daquilo. Vou dar um exemplozinho para você como é perigoso o ser humano legislar, né? Isso aí é a Britânia, né? Antiga Inglaterra. Quer dizer, a atual Inglaterra, a antiga Britânia. Então, na época que era a Britânia, teve uma guerra aí e os romanos foram ao combate, né? Os romanos eram um exército carnificento, né? Os caras arrebentavam com tudo mesmo e operou uma grande vitória. E agora, eles ao retornarem, eles retornaram como um arco, através de um arco como esse. Esse aí é o Arco do Triunfo, mas é o Arco do Triunfo francês, tá? Mas os romanos, eles tinham esse hábito também. Então, construía-se um arco desse, Arco do Triunfo, e por ali, por baixo, passaria o imperador que venceu, o seu exército, e eles trariam também ali os cativos, né?
Então era um costume aí no passado, bastante interessante, curioso até, né? Então, um desenho que está na tela agora, a pintura que está na tela, é um desses momentos em que eles estão voltando dessa peleja. E aí você vê mulheres, homens correndo à frente, gritando soldados, né? Cavalos aí, né? E ele agora na sua carruagem, né? Até um anjinho segurando duas coroas e ele tá com uma na cabeça, dizendo da tríplice coroa, né? Ó. Então é bem interessante esse aspecto aí. Por quê? Porque eles traziam um grupo de pessoas rendidas, um exército enorme de pessoas rendidas que eles conseguiram vencer, né? E aí essas pessoas muitas vinham nuas, amarradas, corrente no pescoço, nos braços e tal, todas essas pessoas vinham caminhando, né? Como troféus, né? Da derrota que eles haviam infligido sobre aquele povo. E o povo, quando contemplava o imperador e o seu exército passando ali com aquele povo sendo cativo, o povo começava a gritar, né? Deus, 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 Deus. E é lógico que Satanás estava na cabeça desses homens aí, no coro deles, para incentivar que eles aceitassem esse tipo de titulação, né? E aí a gente vê que eles tinham costume para salvar os imperadores. Por quê? Porque os imperadores, quando voltavam dessas batalhas, os caras ficavam nojentos. E quando o povo chamava eles de Deus, eles de fato acreditavam que eram bons, que eram deuses. Então, para evitar essa problemática, eles começaram a fazer o seguinte: colocavam um escravo, tá? Colocado pelos organizadores, vinha atrás dele. E esse escravo tinha que ficar dizendo para ele: lembra-te que és apenas um homem. Cuidado para não caíres. Então, enquanto o povo gritava Deus, 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 o escravo vinha dizendo para ele: lembra-te que és apenas um homem. Então, por que precisava daquilo? Exatamente porque o ser humano, se todo mundo começar a gritar Deus, 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 Deus para o cara, ele muitas vezes não vai ter maturidade para se equilibrar e ele vai achar que é um Deus. E é por isso que eles criaram esse costume aí, bastante interessante, né? E que serve para a gente estar de sobreaviso das tendências humanas. Porque o que ocorria aí era uma motivação demoníaca, era Satanás. É o mesmo discurso que ele fez Eva cair lá, né? Vós sereis como Deus. E nós queremos ser como Deus. Nós queremos mandar, queremos guiar, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queridos, a gente não busca Deus para que ele faça nossas vontades. Não. Nós buscamos a Deus para fazer a vontade dele. Então, há uma inversão de valores que a gente precisa ficar atento aí, a fim de que a gente não caia nesses ardis aí de Satanás, né? Para você ter uma ideia desses pensamentos, como os caras queriam ser Deus e tudo mais, toda essa desgraceira aí que ocorreu, por exemplo, no Coliseu, que eles prendiam os cristãos, chicoteavam, arrancavam a cabeça, decapitavam, ou colocavam os cristãos para digladiarem, ou colocavam eles contra cachorros, né? Colocava pedaços de carnes, sangue na roupa deles, e aí soltava leões famintos, tudo mais. E as pessoas, eram tantos cristãos que morriam assim nessas condições, que chegava a anoitecer, e tinha cristãos ali brigando com os leões, com os cachorros e tudo mais. O que eles faziam, então? Para que o Coliseu ficasse iluminado, eles pegavam os cristãos e mergulhavam os cristãos em piche, né? E colocavam os cristãos assim, ó. E aí eles acendiam os cristãos de modo que a iluminação do Coliseu
para que eles continuassem ainda vendo aquela carnificina, era os próprios irmãos deles sendo queimados. Eram tochas humanas acesas. Agora, por que esses caras faziam essas coisas? Sabe por que eles pegavam os cristãos, que era um povo pacífico, não fazia nada de mal? Eles pegavam os cristãos porque os cristãos, para eles, eram ateus. Não adoravam os deuses deles e não adoravam o imperador. Então, como o cara se sentia um deus, ele falava, não, não vai me adorar? Não, então tu vai morrer. E aí jogava esses cristãos, achavam-se por direito de fazer isso. Então você imagina se o ser humano, se é permitido, se é facultado ao ser humano a possibilidade de legislar para todos. É complicado. Veja que as leis dos países são muito diferentes, discordantes entre si. Num país muçulmano, por exemplo, é legal você matar um cristão. Está na lei. Um muçulmano que vira cristão, ele tem que morrer. É assim. E num país, por exemplo, que nem o Brasil, aí você matar um muçulmano, aí você é um assassino, você é um louco, você é um doente. Então, as legislações são muito diferentes. Exatamente por isso que Deus tem que legislar. Não dá para o homem legislar. Veja como o homem tem uma sede por ser Deus, né? Isso aqui, ó, os imperadores usavam muito. Era um carrinho carregado por 4 homens, tá vendo? Chama-se palio isso. E os imperadores eram carregados desse jeito aí. Por que eles são carregados desse jeito? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui acima, tem um anjinho, tá vendo? Por que será que eles andavam em palhos, carregados por 4 homens? Se você for em Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10, você vai verificar que o trono de Deus é levado por 4 seres viventes. Aqui tem um desenho aqui para vocês verem, aqui o trono de Deus, e aí tem 4 seres viventes. Um com o rosto de leão, um com o rosto de boi, um com o rosto de águia, outro com o rosto de homem, né? Esses são os 4 seres viventes. E aí a gente vê aqui, né, esses 4. Tem alguns significados muito interessantes isso aqui com os evangelhos, cara. É muito interessante esse aspecto aqui. Mas o que eu quero falar com vocês é que esses 4 anjos aqui, correto? Esses 4 seres viventes, levando o trono de Deus, é imitado pelos homens na terra também. Então, os imperadores eram levados em palhos por motivação demoníaca. Porque Satanás sabia que isso empata com o céu. Você tem foto do Papa sendo carregado assim. Tá? Tem foto do Papa sendo carregado assim. Eu não sei se a gente consegue achar, é difícil achar essas fotos. Eu tenho essas fotos em outro PowerPoint. Em outro momento a gente mostra aí para vocês. Então, vamos pegar aqui. Palio. Deixa eu ver. Papa carregado em palio. 4 homens. Onde a gente consegue encontrar isso? Imagens. Aqui a gente tem uma aqui, ó. Só que esse aqui tem mais de 4 homens, né? Mas normalmente são 4 homens. Você vai ver outros casos também, tá? Mas esses palhos é uma representação do que acontece no céu, dos 4 seres viventes levando o trono de Deus. Você vai ver isso, esses 4 seres viventes de Apocalipse, Ezequiel 1, Ezequiel 10. Então a gente começa a perceber que o ser humano tem uma gana para ser Deus, Satanás empurra ele. O ser humano não pode legislar. Tem que ser alguém que tem humildade, controle, sabedoria, que trabalhe por todos e não para si. Revolução Francesa. Olha o palio sendo usado aí, ó. E esta aí é a deusa da razão. Uma prostituta que fora colocada ali sobre o palio e os homens vão levando para passear com ela perante a cidade. Então, a gente percebe que não dá para o ser humano legislar. Agora, por que Deus tem gabarito para legislar? Primeiro, ele é o Criador. Ele é quem manda. A Bíblia diz, tudo foi feito por
meio dele, e sem ele nada foi feito e se fez. Ele é justo. Justo é o Senhor, todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, diferente dos homens. Ele é santo, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é onisciente, sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, ele sabe o que é melhor para todas as pessoas. Ainda a palavra nem me chegou à boca e o Senhor já conhece o que eu direi. Ele é Salvador, né? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E ele importa-se com o ser humano. Olha como diz a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama. Então, essas características, o conjunto dessas características é que faz com que Deus seja um legislador melhor do que os seres humanos. E ele pode fazer uma lei de cima para baixo. E isso ajuda com que todos nós estejamos nivelados em se submeter a essa lei que a gente vai verificar que é uma lei de amor, né? Há outras razões que Deus legisla, porque que ele deu os 10 mandamentos, que são muito importantes, tá? Mas a gente chega à primeira conclusão desse estudo, é que só Deus, portanto, pode legislar com segurança. O ser humano não dá. E assim ele o fez, né? Êxodo 31:18 diz: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas, tábuas dos testemunhos, escrita pelo dedo de Deus. E Deus, após escrever, entregou ao seu servo Moisés, né? Boa. É importante a gente saber que existem 2 tábuas. Importantíssimo de saber que existem 2 tábuas. E não somente. Essas tábuas, elas representam uma divisão no código legal. Uma tábua se refere ao amor a Deus e a outra tábua se refere ao amor ao próximo. É muito importante você fazer essa distinção. A gente vai verificar isso, porque quando a gente começar a estudar, a gente vai ver os ataques. E aí vai ter ataque que as pessoas vão falar assim: Deus diz que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, não preciso guardar o sábado, não preciso honrar pai e mãe, não preciso. O que importa é o amor. Então, tudo que envolver amor está certo. Os caras fazem isso para dispensar o sábado. E a gente vai verificar o que Deus queria dizer quando ele falou que o cumprimento da lei é o amor, quando ele diz que desses 2 mandamentos se resume toda a lei. Ama o Senhor teu Deus todo o teu coração, ama teu próximo como a ti mesmo. O que ele quer dizer com isso? Então é importante a gente entender essa divisão, que a lei eram 2 tábuas. Por quê? Porque tinha uma divisão nesse código moral. A primeira tábua era de amor a Deus, a segunda tábua de amor ao próximo. Inclusive a primeira tábua está errada até, essa aqui, né, do desenho. Porque o 5º mandamento é dessa tábua. Aqui só tinha 4 e aqui tinha 6 mandamentos na segunda tábua. A primeira tábua são mandamentos de amor a Deus. Não ter outros deuses diante de mim é amor a Deus. Não fazer imagens de escultura e nem adorá-las é amor a Deus. Não tomar o nome de Deus em vão é amor a Deus. E lembra-te do dia do sábado, repousa no sábado, o dia do Senhor teu Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos que estão na primeira tábua são mandamentos só de amor a Deus. E o segundo são mandamentos de amor ao próximo. E é sobre isso que Cristo estava tratando. Quando ele diz, ama o Senhor teu Deus todo o teu coração, ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente vai falar isso mais profundamente. Vamos lá. Cristo disse, amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ok. Ao que ele está falando? Ele está falando dos 4 primeiros mandamentos, está falando da primeira tábua, quando ele diz, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, ele está falando da primeira tábua. Não terás os deuses diante de mim. Então entenda, à medida que eu não tenho outros deuses, eu não tenho porquê. Porque eu só tenho um Deus. E não posso ter outro. Então, ou seja, porque eu amo a Deus,
é que eu não vou ter outros deuses diante de mim. Deuteronômio 6, verso 4, diz que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós somos monoteístas, temos um só Deus. E porque eu amo esse Deus, aí eu sigo apenas ele. E Deus, então, entende a palavra que eu tenha outros deuses, ele entende como, muitas vezes é chamado como prostituição de Israel. Por que ele está tratando de prostituição? Porque ele está comparando o nosso relacionamento com ele como casamento. E aí é como se aparecesse um terceiro cidadão na parada e nós fôssemos com ele. Então, quando Deus ele vai falar sobre a lei, ele está usando essa linguagem de casamento. Então ele vai falar se são adúlteros e tudo mais. Mas o que ele está se referindo? Ele está falando do adultério espiritual, que é quando a gente o trai. Só tem ele como Deus, e aí a gente vai atrás daquilo que não é Deus, né? Chamando aquilo que não é Deus como Deus. Outra coisa que é interessante, a gente vai começar a ver, na próxima aula a gente vai ver mais profundamente isso, é que quando Deus nos chama a ter Ele como único Deus, porque essa é a verdade, Ele estava nos livrando de um monte de desgraceira. Por exemplo, o culto a Baco, né, o deus do vinho, era um culto cheio de licenciosidade, relações sexuais, homem com mulher, com animal, aquele negócio um com o outro, aquele negócio. Era um negócio meio perdido. Então, nessas festividades, havia grande transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. As pessoas morriam, pegavam enfermidades e não se tocavam que era esse tipo de culto que estava levando eles a isso. Fora a droga do álcool aí, né, que prejudica tudo. Mesma coisa, a gente pode mencionar o culto a Diana, né? Então, o culto a esses deuses era um culto que tinha sacrifícios humanos, entre vários aspectos. Então, quando Deus nos livra, ele faz para o nosso bem. Por exemplo, aqui nós temos um desenho embaixo do zigurate, e o zigurate em cima como é que ele era na real. O zigurate, então, as pessoas subiam essas escadarias aqui, ó, e vinham até essa sala onde elas se encontravam com os espíritos visitantes de outros mundos. Que era Satanás, que se disfarçava de Deus extraterrestre aí, viu? Então esse negócio de ET aí já sabe, né? A gente falou isso no estudo, né, da origem do mal. Então, a gente vê que eles iam lá e aqui na porta dessa sala eles faziam sacrifícios humanos. Então, quando Deus ele vai contra, ele estava nos livrando disso. Dá uma olhada aí. Ó. Esse é um zigurate, tá vendo? E aí tá tendo sacrifício humano lá. Arrancou o coração e veja o coração subindo sozinho. É lógico, Satanás e seus anjos estavam ali para receber essa adoração, né? Dizendo-se como Deus visitante de outros mundos. E dá uma olhada que tem um outro cabra morto aqui, né? Que o coração já foi para o espaço aqui, né? Então, Deus estava nos livrando desse tipo de adoração perniciosa, né? A gente vê também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E assim o é. Então, quando Deus fala, né, não terás outro Deus diante de mim, ele está querendo nos ajudar. Vamos lá. Por que será que existe a prostituição? Há mulheres que se vendem? Amor ao dinheiro. Por que será que existe pornografia? Quem faz os filmes de pornografia, quem vende, é porque ele ganha dinheiro. Vocês sabiam que já inventaram o carro a água? E carro elétrico? Sabiam? Creio que sim. Por que isso não vinga poderosamente? Interesses econômicos. Porque tem uma indústria do petróleo que não vai ceder. Simples assim. Vai baratear. Teve um cara que fez, o primeiro que fez o carro a água, foi morto. Sumiram com o cara. Então, queridos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males nesse mundo nosso aqui. A gente fala muito de,
Fome no mundo, ó, injustiça. É a China, é o Bolsonaro, é o Lula, enfim. Fala muito da fome no mundo, da África. Queridos, só a soja brasileira chegava bem próximo de matar a fome no mundo. E por que não mata? Sabe por que não mata? Porque ela é vendida para fazer ração para gado. Mas como que o cara não destina isso para as pessoas, mas destina isso para o gado? Por que ele faz isso? Lucro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que Deus não quer outro Deus diante dele, porque ele sabe que vai dar errado, vai dar ruim para a gente. Né? Conhece aí? Children of God. Children of God, filhos de Deus, é uma religião. Esse aqui é o fundador dela. E aqui, ó, é ele cercado com as mulheres. É uma religião onde o sexo é o centro. E assim é lógico, atrai muitos jovens, coisa do tipo, tanto que eles vão nascendo ali, vão sendo cuidados ali. Então isso aqui tinham sexo com crianças, que eles diziam que pra gente entrar no reino dos céus, temos que ser como crianças, e aí então eles tinham relações com crianças. Então essas aqui, ó, eram moças abusadas desde sua infância. Tem fotos aí deles aí que eu não posso nem mostrar, você joga na internet aí você vê. Aqui, ó, notícia: jovem que cresceu em seita de sexo conta como escapou. Então essa moça aqui, ó, foi violada anos a fio em criança e fugiu aos 13 anos. Ela virou uma atriz, né? Esses meninos de Deus, filhos de Deus, é filho do Satanás. Então, é Deus que tem que legislar. Então, quando ele diz, ó, não é assim, não é daquele jeito, quando ele põe regras na questão do casamento, do sexo, ele sabe o que ele está fazendo, que é para o nosso benefício. Se deixar o homem fazer, é só desgraça que acontece. Rose McGowan, essa aí saiu também da seita aí deles, né? Então, quando Deus nos ordena a gente não ter outros deuses, ele nos priva de males que nós mesmos nos privaríamos se pudéssemos enxergar como ele. E os mandamentos são: não ter outros deuses, não fazer nem adorar imagens de escultura, né? Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, tem vários benefícios interessantes, né? Algumas coisas interessantes sobre o sábado é que a semana, a única justificativa dela é a bíblica. Porque o calendário ele é pautado pelo movimento astronômico. Então a gente vê aqui, ó, o dia é um giro da Terra em torno de si mesma. O mês é um giro da Lua em torno da Terra. O ano é um giro da Terra em torno do Sol. E a semana, a única razão da semana é Deus ter criado o mundo em 6 dias, descansado no 7º. Tanto é que em 1793, o matemático Gilbert Holmes ele tentou criar uma semana de 10 dias para eliminar a origem bíblica da semana. E o que aconteceu? Aconteceu que o povo não aguentou e Napoleão Bonaparte fez voltar a semana exatamente porque os 7 dias, como Deus estabeleceu, era coisa boa para o organismo. Tanto é, galera, que existe uma lei no mundo inteiro, no Brasil também tem, chamada Lei do Repouso Hebdomadário. Vou colocar aqui, ó. Repouso hebdomadário. Tá aqui, ó. O descanso semanal remunerado deve ser concedido ao trabalhador uma vez a cada semana,
entendida como esse período compreendido, enfim, lei do repouso não tem na lei brasileira. O negócio entrou na lei do mundo inteiro, porque o ser humano precisa pelo menos de um dia na semana para repousar. E o que é interessante é que Deus estabeleceu o sábado como esse dia. Tem gente que pode perguntar assim, Weather, e se o meu sábado for segunda-feira? Né? Então, é importante você saber esses aspectos para que a gente possa resolver esses problemas. Mas esses probleminhas a gente vai trabalhar muito mais na semana seguinte, que o fogo desce do céu. Então, vem a semana que vem com muita vontade de encarar o estudo e anotar e perguntar e tudo mais. Mas o importante é a gente entender que esses 7 dias da semana é uma marca de Deus no tempo. E o 7º dia da semana é o único que tem nome na Bíblia. Shabat, que significa descanso. Eu fui procurar em outras línguas como é que eles chamam o 7º dia da semana. E eu encontrei nessas línguas aqui uma coisa bem interessante. É que a palavra Shabat, que é a palavra descanso, no hebraico, ela deixou sua marca em outros idiomas. Por exemplo, Esperanto, nós temos sábato. Você tem o Shin, que é o S, você tem o B, o Beit, né, que é o B, você tem o Tav, que é o T aqui, você tem ainda os sons do Kametz e do Patá, que são As, né, então fica Shabbat, só que acrescentou um O aqui no Esperanto. Você tem em georgiano Shabbat, muito semelhante, em grego sábato, em português e espanhol sábado. É a única mudança, você vai ver que o T acaba virando D, né? No inglês, nós temos Saturday, mas olha só que coisa interessante. A palavra Sabbath ainda existe no inglês. Tem uma banda de rock chamada Black Sabbath. Então, é bem interessante esse aspecto, porque é uma memória linguística da criação do sábado bíblico, da palavra hebraica descanso no hebraico, né? A palavra Shabbat. E isso é muito interessante para a gente verificar e compreender que o sábado é uma marca de Deus no tempo. O que se faz no sábado aí? Né? Coisas boas, doação de sangue, vamos à igreja, família, visitamos doentes, ensinamos Bíblia, hospitais, procuramos a natureza, doamos livros, visitamos cadeia, fazemos obras de caridade, muito mais coisa aí. Então a gente vai verificar isso mais profundamente. É importante a gente entender também, tá, nessa questão da lei, e eu estou salientando a questão mais do sábado um pouco mais explicadinha, porque a gente vai trabalhar isso, porque é um mandamento especialmente controvertido na sociedade. Você chegar para a maior parte das religiões e perguntar, pode ter outros deuses? Eles vão falar, não. Pode adorar imagens de cultura? Eles vão falar, não. Até o católico agora está mudando, dizendo que não adora imagem, que ele só venera, é diferente, é tipo uma homenagem, é lembrança, que nem você tem foto da avó, Então é isso. É lógico que isso vai ficar injustificável, os camaradas andando em procissão, carregando para um lado e para o outro, os camaradas subindo escadarias, enfim, entre vários aspectos. Né? Então, eles vão utilizar aí esse aspecto e a gente precisará ter respostas para 2 mandamentos especiais que eles mexem, que são a imagem de cultura, mas o sábado muito mais, né? Então, a maior parte das religiões desprezam o sábado, a maior parte. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais profundamente essa questão sabática aí, exatamente por ser o ponto da verdade especialmente controvertido. Não tem a ver com importância, mas tem a ver com o mandamento que está sendo atacado. Quando Deus começou com essa discussãozinha aí, que é tremenda hoje, né, do sábado versus domingo, era uma briga entre o Deus Israel e o Deus Sol, tá? Porque o sábado era o dia do Deus Israel, e o Deus Sol tinha o domingo como seu dia, né? No mitraísmo aí, né? Como você vê aqui, ó, um zigurate,
o Deus Sol, e sacrifício sendo oferecido para ele. Deus então estava nos libertando dessa papagaiada aí, né? Como é que o sábado ele entrou em declínio, né, no cristianismo? Acontece que o Império Romano estava fazendo uma perseguição aos judeus, e, aí, e eles tinham feito uma perseguição aos cristãos. Aos judeus sempre perseguiam, mas fizeram uma perseguição terrível aí para com o cristianismo. E foi a perseguição do imperador Diocleciano. Essa perseguição foi do ano 303 até o ano 313. E eles passaram 10 anos perseguindo, matando os cristãos. Essa perseguição, a gente pode ver em Apocalipse 3. Ela foi profetizada, essa perseguição. Apocalipse capítulo 3. Você vai ver o seguinte, Apocalipse 3. Apocalipse 2. 2 verso 10. Diz assim, ó: não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então terei uma tribulação de 10 dias. Essa perseguição de Diocleciano, a perseguição mais terrível ao cristianismo aí, sem parar, sem cessar, 10 anos direto. E dias em profecia é ano. Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, e Números 14, 34. Então, ao eles fazerem essa perseguição, foi um negócio terrível. E o cristianismo não reagia. Só que o cristianismo cresceu muito. Diz os historiadores, por conta dessa perseguição, o cristianismo cresceu muito. Por quê? O que acontecia? Vamos supor que vocês aqui são os cristãos. Eu vou perseguir vocês, eu pego, por exemplo, o Hernani. Só que aí fugiu mais uns 8, cada um numa direção. E para onde eles iam, eles fundavam uma igreja. Então agora, eles que tinham que perseguir 8 pessoas, agora tinham que perseguir 8 igrejas. Então, quanto mais eles perseguiam, mais o cristianismo crescia. Inclusive, os historiadores dizem que o sangue de cristão era semente. E aí, então, o cristianismo se espalhou grandiosamente por conta dessa perseguição. E o império não queria isso. Eles queriam, na realidade, unir o império. Então, como o cristianismo não adorava o imperador, não adorava os ídolos lá, estava dividido. E os judeus também não adoravam e também não se uniam ali com os cristãos. Então, estava complicado para os romanos, e eles queriam unir o império com os gregos e tudo mais. O que eles fizeram, então? Fizeram essa perseguição para tentar unir. Mas, ao invés de unir, eles aumentaram grandiosamente o número dos cristãos. Os cristãos morriam em fogueira queimando, cantando. Os cristãos iam para a guilhotina cantando, louvando a Deus. Então, todos esses aspectos aí que estavam acontecendo eram muito, muito, muito positivos para o desenvolvimento do cristianismo. E aí, então, Roma percebeu isso. E aí entra um co-imperador de Diocleciano, chamado Constantino, e ele para a perseguição. E quando ele parou a perseguição, ali no ano 313, a igreja começou a gostar dele. Começou a achar esse imperador muito interessante, muito bacana. E esse imperador disse que se converteu ao cristianismo. Então, ao ele dizer que se converteu ao cristianismo, todo mundo começou a gostar dele, velho. E aí, esse camarada agora, no ano 321, ele faz um decreto, que é esse decreto, o decreto dominical. E aí ele diz assim no decreto, né, o Edito de Constantino, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Venerável é digno de adoração. Então, o digno de adoração do sol, correto? Por quê? Porque ele era mitraísta. Mitraísta é adorador do sol. Tá ok? Então, este adorador do sol, ele fez esse descanso semanal em todo o império. Só quem podia trabalhar, o homem do campo, que eles diziam que era o melhor dia
para o plantio, porque tinha plantas que tem que plantar sob o sol, coisas do gênero aí. Então ele fez esse decreto dominical que se espalhou no império. E o que aconteceu com os cristãos que guardavam o sábado? Continuaram guardando o sábado. Só que no domingo eles reverenciavam, ficavam quietinho, tranquilo, não fazia confusão. Aí, esse mesmo imperador, Constantino, ele convoca um outro concílio em 325, 4 anos depois. Concílio de Nicéia. E nesse concílio, ele promulga, ele convoca esse concílio, e aí a igreja estabelece o domingo como dia oficial de guarda na igreja. Então agora, o domingo, ele passa a ser o dia referenciado agora não somente no Império, mas no cristianismo. E eles fazem essa alteração, obviamente, em homenagem ao imperador que chamou esse concílio. E assim, começou-se a estabelecer o domingo como dia de guarda na igreja. Só que ainda assim os cristãos continuavam guardando o sábado. Então eles começaram a apertar de todos os modos a guarda do sábado. Então eles promulgaram um jejum obrigatório no sábado. Então nem criança podia comer nem nada. Então o sábado começou a ficar um dia pesado, chato, um fardo. E aí no domingo eles faziam uma festa. Por isso que até o mandamento diz, né, guardar domingos e festas. E aí então eles começavam a fazer festa no domingo. Então entenda, imagina o pessoal em jejum, começava a olhar o sábado como um dia ruim, pesaroso, e eles começaram a perseguir os judeus, que eles chamavam de judaizantes, né? Eles começaram a perseguir os judeus, e uma das formas de descobrir quem era judeu era a guarda do sábado. Então começou a ficar estreito para os cristãos guardarem o sábado, começaram a fazer isso mais às escondidas. Grandes grupos de cristãos começaram a fugir para os vales do Piemonte, para as cavernas, e aqueles que ficaram ali sofreram perseguição e morte. E assim o domingo começou a crescer o seu poderio, até que, eu não lembro qual foi o ano, 500... Espera aí, queridos, que eu vou achar isso aqui. Eu vou achar que eu estava estudando essa semana aqui, e eu anotei isso aqui. Esperem Deus que ache agora aqui, que acho que é uma informação importante para passar para vocês. Não acredito que eu não anotei aqui. Por volta do ano 500 alguma coisa, acho que é isso, 500 e pouco, eu não lembro o nome do imperador, ele proibiu a guarda do sábado. Aí ele proibiu, aí já não podia mais, né? Aí já era. O negócio fechou as portas. E quando fechou-se as portas, aí a guarda do domingo ficou estabelecida para sempre. E aí, as igrejas que saem da reforma protestante, elas saem do catolicismo. Eles abandonaram muitos dos costumes romanos, mas trouxeram consigo o domingo. Por isso que as igrejas evangélicas, então, celebram o domingo, porque veio do catolicismo, de onde eles tinham bebido dessa fonte. É assim que o domingo ficou estabelecido como dia de guarda, pelo catolicismo, e não pela Bíblia. Isso não consegue ser evidenciado. Então é importante verificar esse decreto aqui de Constantino, que vai fazer diferença. Lógico que a gente vai remontar isso aí de novo, né? Mandamento honra teu pai e tua mãe, mandamento muito importante para toda a sociedade. A gente verifica aí que até os encapetados querem que seus filhos obedeçam eles. Não matarás também um mandamento muito importante, né? A gente precisa também olhar esse mandamento não matarás referindo-se às leis de saúde, tá? As leis de saúde. Porque se matar continua também sendo pecado. Então a gente precisa refletir, especialmente o Adventista Sétimo Dia, que tem um conhecimento mais profundo nessa questão alimentar, né? Por exemplo, toda igreja considera errado fumar. Se você perguntar para ele por que é errado fumar, ele vai dizer que estraga o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Então o princípio que ele está usando
É lei de saúde. Ou seja, estragar voluntariamente a minha saúde é fazer o mal contra mim mesmo. Então, cuidar do corpo tem a ver com esse mandamento aí. Não cuidar do corpo tem a ver com esse mandamento aí. Então, vamos trabalhar aqui, brevemente, algo sobre saúde, porque quando a gente for estudar sobre saúde, que é o braço direito da mensagem, a gente aprofunda mais esse estudo, né? Então aqui a gente vê água, quanto de água a gente precisa beber diariamente, tá? Para estar cuidando do nosso corpo. Depende do peso. Você vai pegar o seu peso e dividir por 3. E aí vai dar um número ou dividir por 30. Se dividir por 30 não precisa colocar ponto. Agora, se você dividir por 3, você coloca um ponto antes do último número. Então tem o último número, você coloca um ponto. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. Pessoa que pesa 90 quilos. Dividiu por 3, deu 30. Então ela deve colocar um ponto antes do último número, que é o 0, para ter os 3 litros dela. Então quem pesa 90 quilos precisa tomar 3 litros de água todos os dias. E quem pesa 120 quilos, ele precisa tomar 120 dividido por 30, vai dar 40. Ele precisa tomar 4 litros por dia. 60 quilos, divide por 30, vai dar 20, 2 litros de água. Ele precisa disso para quê? Uma porção de coisas. O intestino funciona com água e fibras. Vai precisar de água. Então, se você não tomar água na quantidade certa, o que vai acontecer? Seu intestino vai atrasar, e ao ele atrasar, vai ficar químicos ali, e é no intestino que o corpo suga nutrientes para fazer o seu sangue, sua pele, tudo. Que ele vai alimentar o seu corpo, então, coisa podre. É por isso que muitas vezes aí que a pessoa está com o intestino preso, eles chamam de pessoas enfesadas, porque ela vai ficar nervosa, o sistema nervoso fica desequilibrado. Por quê? Está alimentando o organismo dele com toxinas. E ele está abreviando a sua vida. Não somente. Esse processo de prisão de ventres também colabora com a depressão. Tá? Porque tem uma questão dos triptofanos, na produção deles no intestino, para que eles possam ir para o cérebro aí, através dos neurotransmissores, e fazer a produção do hormônio como serotonina, dopamina, para deixar um cara no jeito. A pele também fica ressecada, envelhecimento precoce, químicos não são eliminados, porque você elimina químicos pela urina, pelas fezes, pelo suor. Então são vários problemas em relação a isso. Então é importante a gente cuidar dessa questão da água. Respirar ar puro. É importante que você force o seu diafragma, enche o estômago de ar. Ao invés de você ficar enchendo o pulmão, enche o estômago de ar. É uma respiração mais eficaz para a sua saúde. Isso ajuda a acalmar a mente, alimenta as células, né? Que elas vivem de oxigênio aí, né? É o alimento das células. Célula sem oxigênio morre, né? Necrosa tudo. É o que acontece no infarto ou o que acontece no acidente vascular cerebral. A gente vê também a questão de comunhão com Deus. Isso ajuda demais. A gente vai trabalhar isso melhor quando a gente for trabalhar esse mandamento propriamente dito. E repouso. Repouso, queridos. Existe um sistema chamado ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? O sol determina o seu biorritmo. Ou seja, quando o sol está levantando, ele prepara o seu corpo para o dia. Tanto é que seu corpo começa a produzir hormônio de cortisol e adrenalina. Porque você tem que estar agitado para o dia. Esse é o momento, por exemplo, de fazer a melhor refeição. Porque você tem energia para queimar essas calorias, para fazer digestão e tudo mais. No almoço você deve comer menos, porque o corpo, do meio-dia para frente, ele começa a te preparar para dormir. E à noite deveríamos comer nada ou bem pouco, algo leve. Várias horas antes de dormir. Esse seria o jeito correto, as pessoas fazem tudo inverso. Janta, pauleira, aí de manhã, lógico, ela não acabou de jantar, né? Então ela não tem
come uma bolachinha, uma cevadinha, tal, tudo e vai. E não é assim, tinha que inverter o processo. E esse processo vai dar doença e vai dar morte. Então veja aí que essa questão do repouso é muito importante. Então teríamos que estar dormindo às 22h30, que é quando o corpo começa a produzir o hormônio melatonina, que é um hormônio mestre que desencadeia a produção de vários outros hormônios importantes para o corpo. Tá? Equilíbrio, né? É lógico, não é porque a alface é bom para a saúde que eu vou comer um caminhão de alface. Então, temperança, né? A temperança é você abandonar o que não presta. Bebida alcoólica, cigarro. Então, abandona o que não presta e uso com moderação aquilo que é saudável. Né? Exercício físico, para fazer o maquinário funcionar. Também ajuda contra hipertensão, diabetes, depressão, entre vários outros aspectos. Emagrecimento. Banho de sol. A gente precisará aí. Os negros precisam tomar 30 minutos de sol por dia, porque a pele negra ela tem um protetor solar natural. Os negros surgem na África, como nós já estudamos, e a quantidade de melanina que foi produzida é exatamente para se proteger dos raios ultravioletas. Aí. Então nós temos um protetor natural na pele, só que ele bloqueia, de certo modo, os raios solares. Então a gente precisa ficar mais tempo, uns 30 minutos. Branco, 15 minutos de banho de sol por dia. E veja que o coronavírus aí tem uma relação com isso, né? Porque corpos com vitamina D, zinco, aquele negócio não tem decaído tanto, né? Diante dele. Agora, aqueles que são ricos nisso têm tido sucesso tremendo, né? Então a gente precisa de vitamina D. A fonte de vitamina D que a gente tem é tomar sol, tá? Sintético não é a melhor coisa a se fazer. E por fim, uma alimentação frugal aí, né? Saudável. Bastante frutas, legumes, verduras e cereais. Eu acho que é algo imprescindível, né? Para você ver como isso tem a ver com morte e a gente acha que é bobeira. A Bíblia proíbe comer diversos animais, né? Por exemplo, frutos do mar. Camarão, caranguejos, ostras, lagostas, mexilhões, caramujos, peixe de couro, tá? Todos esses animais, todos eles, são transmissores de hepatite A. Todos. O camarão é o número 1 em alergia. Então Deus, quando diz para você não comer, está cuidando da sua saúde. Esses animais são limpadores públicos. Eles comem animais mortos, são urubus do mar, né? Comem animais mortos, fezes. Aí você pega um camarãozinho lá, morde o bichinho, eram as fezes que ele tinha comido lá, de um bicho ou uma pessoa. Então o negócio é bastante complexo. Existe um vídeo na internet, depois, vocês podem verificar, tem uns 2, 3 vídeos disso. Vocês jogam assim, porco no fundo do mar. Tá? Eu acho que se jogar porco no fundo do mar, a gente consegue achar. Abre o YouTube e digita lá porco no fundo do mar. Eu acho que a gente vai conseguir encontrar esses vídeos. O porco morre e aí eles jogam o porco no fundo do mar e fica filmando a decomposição dele, né? Deixa eu ver, porco, fundo do mar. Aqui, ó. Aqui a gente já tem, ó, porco de decomposição, aqui tem outro, ó. Veja os bichos que aparecem, tá vendo aqui, ó? Caranguejo. Por que Deus vai proibindo a gente? Aqui um monte de camarão, acho que aparece aqui. Acelerar a velocidade dele aí, né? Aqui são crews, são pequenos camarõezinhos. E olha os camarões grandes aqui, ó. Aqui, ó, camarão grande aí, ó. Ok, vamos voltar aqui. Ver um pouco desse outro. Então é interessante esse experimento. E a gente vai ver. Caranguejo, lagosta, camarão. Então esses bichos
bicho se alimenta dessas coisas pútridas. Por isso que Deus proíbe. Por quê? Deus quer preservar a sua saúde. O Criador, ele sabe qual é o problema, né? O Genilson falou aqui, né? Ele é uma trópede, é primo da barata. Olha que coisa tremenda, né? Mas, rapaz, mas nem a barata come essas coisas aí, viu? Então, a gente precisa ficar cuidando da saúde, porque Deus quer nos proteger. Quando ele fala aí, por exemplo, do porco, né? Proíbe comer porco. Mas por que será? Vamos dar uma olhada aqui na internet que a gente acha algumas coisinhas também. Tem a ver com esse mandamento aí, pra gente cuidar da saúde nossa aí. Né? Pro Google, vamos jogar aqui. Bacon, presunto, salsicha causam câncer. OMS. Vamos lá. O INCA diz isso, Instituto Nacional do Câncer. O Globo. Vou pegar a matéria do Globo aqui, ó. Pô, gosta do Globo? Vamos ver o Globo. O que ele diz? Bacon, presunto e salsicha causam câncer. Carnes processadas entram no mesmo grupo carcinogênicos que o cigarro. No mesmo grupo carcinogênico que o cigarro. Então, a gente muitas vezes só olha lá para o cigarro, mas se esquece desses aspectos aí. Então é importante a gente seguir a lei de Deus, que vai estar havendo isso. Isso aqui é só prévia daquilo que a gente vai ver ao longo desses estudos sobre a lei. A gente vai se aprofundar muito mais, eu vou repetir esses conceitos para que eles fiquem na cabeça mesmo, né? Olha aqui, ó. Aves de rapina, Deus proíbe. Comer ursos, tá? Focas também, né? E o que é interessante? Deus proíbe comer esses animais, correto? Proíbe. Você sabe que os esquimós não têm alternativa, eles têm que comer carne, só carne. Só que eles deveriam comer carnes de peixe com escama, teria que... Só que aquilo é um trabalho, rapaz, você cortar o gelo e pescar o bichinho, é um negócio terrível. Muito difícil você conseguir caçar peixe. Então, para eles, é mais fácil eles caçarem urso e foca. Foca fica fora do gelo lá moscando, ele consegue pegar, matar, e ele tem alimento. É um alimento muito gorduroso, uma carne muito complicada. Resultados. A média vida de um esquimó é 29 anos. Então, o esquimó ele vive, em média, 29 anos. Absurdo isso, mas é uma realidade. O que isso tem a ver? Com alimentação. Ele está morrendo por isso, por conta da alimentação. Então, a carne já reduz o tempo de vida em si mesmo. O cara só viver dela, ainda de carne imunda, aí é que se prejudica. Insetos, a Bíblia coloca apenas a família dos saltadores, como grilo, gafanhoto, como insetos limpos, né? Para nós aqui é estranho, né? Mas para o pessoal no Oriente isso é comum, fazer um churrasquinho de gafanhoto, né? Não há dificuldades nenhuma, né? E aí a gente pode achar nojento, mas é uma questão cultural, né? Essa questão cultural é complexo, precisa ser observado. Vamos dar um exemplo. Na Índia, eles não comem vaca. Para eles, nós aqui é quem somos os loucos, os doentes mentais, porque a vaca é Deus lá, né? Como é que pode comer os deuses e tudo mais? Eu tenho um áudio aí de um amigo meu aqui no WhatsApp, que não dá para procurar agora, mas eu perguntei para ele sobre... Ele foi missionário na Índia, né? Aí ele falava, cara, chegava a dar até morte, porque os muçulmanos que também ficavam lá, os muçulmanos comem carne. E aí então os muçulmanos iam lá, matava a vaquinha e comia. E aí os caras ficavam horrorizados e matavam os caras. Então veja como o negócio é uma questão cultural aí, né? Mas é limpo os gafanhotos. Agora eu coloquei aqui em vermelho os morcegos. O que é legal aqui em relação a isso? Há pessoas no mundo que comem morcegos, ok?
E o que é interessante é que Deus proíbe morcego. Você vai ler Levítico 11, verso 19, Deus proíbe. Esse estudo aqui é muito legal, tá? Tá online, você consegue achar isso, tá? Na revista de Microbiologia Clínica, da Sociedade Americana em Prol da Microbiologia, e aí tem esse artigo aqui da revista. Síndrome respiratória aguda severa, coronavírus como um agente de infecção emergente e reemergente. Quem fez esses estudos está aqui embaixo, ó. Vincent Shen, chinês. Susana Lau, chinês. Patrick Bu, chinês. Cook Yong-wen, chinês. Quando que ele fez esse estudo sobre coronavírus? Em 2007. Veja, então, os chineses já tinham conhecimento do coronavírus. Inclusive, os americanos também, porque eles publicaram na revista americana de microbiologia. Mas o que é interessante é o que eles falam aqui na conclusão do estudo. Eles dizem assim, ó, a presença de uma larga reserva de vírus tipo SARS-CoV, né, que é coronavírus, em morcegos ferradura, associado à cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. Há a possibilidade de emergência de SARS e outros novos vírus de animais ou laboratórios, e por isso a necessidade de preparo não deveria ser ignorada. Então, queridos, até essa questão do coronavírus, a gente pode dar uma olhadinha na Bíblia e verificar Deus proibindo o comer exatamente porque ele sabia que o comer aquele bicho geraria a morte. Então veja quanta coisa nós podemos aprender das orientações de Deus, a fim de que a gente possa ter um conhecimento mais profundo dos mandamentos. Os mandamentos envolvem muita coisa, além do que aquilo que a gente está acostumado a ver na simplicidade aí, né? Não adulterarás é um mandamento que todo mundo gosta, todo mundo ama. A Bíblia vai mais profundo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então veja, às vezes o camarada aí é um cristão, está na pornografia, se alimentando desse tipo de alimento, que não é uma coisa boa. E nesse caminho que ele se alimenta desse tipo de coisa, se ele não conhece mandamento, ele fala, eu tenho minha mulher, sou fiel a ela, mas eu continuo vendo aqui, não tem problema eu ver isso aqui. É uma problemática para ele. Porque diante de Deus, Deus está considerando como um pecado. Então, é importante estudarmos mais profundamente os mandamentos, a fim da gente ter uma compreensão um pouco mais profunda da lei de Deus, né? E do nosso sucesso aí para a vida. Não furtarás, todo mundo gosta desse mandamento. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo também. E não cobiçarás também. Enfim, a gente, na semana que vem, continua. Só que aí a gente vai agora começar a trabalhar com a lei, mas encarando os problemas que as comunidades evangélicas, o catolicismo, tem atacado para com a lei de Deus. Então a gente vai trabalhar esses pontos a partir da semana que vem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se tiverem alguma questão nesse momento aí que a gente possa tratar, é só abrir o áudio e fazer a sua pergunta. Vai lá. Para pessoas que querem aprender a lei, quando a gente chega numa questão interessante, que está lá, deixa eu chegar aqui, que está em Romanos 10. Romanos 10, verso 4. Sim. Porque as outras denominações, ela quer se justificar diante da lei, né? Querer dizer que, mesmo a gente sabendo lá em João 17, ou melhor, lá em Mateus 5, né? Que diz que Deus não aboliu a lei, mas tem essa questão aqui em Romanos. O fim da lei eu é acho Cristo, muito né? interessante. Que ele diz aqui, em Romanos 10, 4, ele diz, porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Como é que ficaria para a gente poder dar uma explicação para pessoas que querem se justificar diante da lei de Deus, né? Principalmente o sábio? Como é que ficaria nessa questão aqui? Muito bem. Eu tinha guardado isso para a semana que vem. Mas já que você lançou a pergunta, não vai sair daqui sem resposta. A dificuldade ali está na palavra utilizada. A palavra é teleios. Eu vou mostrar a palavra, vou mostrar lá no grego. A palavra quer dizer finalidade. A finalidade da lei é te levar a Cristo. Essa era a ideia. Você vai ver isso claramente, porque essa mesma palavra ela é utilizada em 1 Pedro 1, verso 9. Ou 2 Pedro 1, 9. Deixa eu dar uma olhada. Acho que é 2 Pedro 1, 9. Não, é 1 mesmo. 1 Pedro 1, 9 diz assim, ó. Recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Recebendo o fim da fé? Não, ele está falando do objetivo dela. Não é fim de que ela acabou. E é a mesma palavra no grego utilizada lá. Então, é só você aplicar o texto de Mateus 5 que você usou e juntar com esse pensamento importante do grego, que é a questão de finalidade, porque fim é duas coisas. O fim do celular é a comunicação. Ele não está querendo que destruir o celular é a comunicação, não. Apesar que hoje em dia, se você destrói o celular, você vai se comunicar mais com a sua família, isso é verdade, né? Mas a ideia não é essa, o fim eu posso utilizar de jeito. Então, a palavra fim, ela está no sentido de objetivo, e não de que a lei acabou. Tanto que é no mesmo livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, Romanos 3, 31, que Paulo vai escrever o que pra gente lá? Romanos 3, 31. Dá uma olhada que coisa boa lá. O que Paulo fala em Romanos 3, 31? Ele diz assim, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, entenda, é no mesmo livro que Paulo está dizendo que a lei continua. Mas esse show, essas pancadarias, é semana que vem. Aí a gente vai ver um bocado de coisa. Semana que vem não, a gente vai ver mais vezes. E depois que a gente vê esses ataques que ele faz com a lei, que a gente vai ver isso primeiro, a gente vai estudar mandamento por mandamento. Porque o mandamento é mais profundo, como a gente começou a ver. O mandamento não adulterarás, por exemplo, ele não é trair a mulher ou trair o marido. Não é isso. É todo tipo de adultério da sexualidade original. Então envolve pedofilia, tem a ver com homossexualidade, tem a ver com necrofilia, tem um bocado de coisa que a gente tem que verificar da lei para a gente conhecer melhor. Mas isso cenas dos próximos capítulos. Mas eu acredito que você já está com a faca e o queijo na mão aí para poder responder para alguém te perguntar desse jeito aí. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, não havendo mais pergunta, oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer por teu amor e pedimos que o Senhor nos ajude a valorizarmos e estudarmos mais profundamente a lei, a fim de que nós, ó Deus, tenhamos os pés firmes na rocha da verdade e que os ventos das falsas doutrinas não nos levem. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui se encontra, aqueles que verão o estudo depois. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Faça esforço. Semana que vem, caldo grosso.